Então, bom dia a todos, mais uma vez. Gente, na aula passada, a gente estava conversando sobre as equações diferenciais de segunda ordem não homogêneas. E aí, primeiro nós resolvemos a parte homogênea, encontrando a equação característica, né? Caso os coeficientes forem constantes, ou caso eu tenha uma equação do tipo Euler Cauchy. Identificamos possíveis soluções, caso consiga identificar que a equação diferencial é do tipo de Bessel. E aí partimos para a avaliação da parte não homogênea. Para a avaliação da parte não homogênea, nós temos duas metodologias. O método dos coeficientes determinados ou a determinar e o método da variação de parâmetros. E aí a gente discutiu nos momentos, nos respectivos momentos, que a escolha do método ele fica linkado ao tipo de não homogeneidade, a complexidade da não homogeneidade. Então, quando eu tenho partes não homogêneas mais simples, funções exponenciais, funções trigonométricas, polinômios, eu posso utilizar o método dos coeficientes a determinar. Quando eu tenho funções mais complexas, normalmente o método dos coeficientes a determinar fica inviável de ser utilizado e aí precisamos utilizar o método da variação de parâmetros. Então, resumindo aí essa parte das EDO de segunda ordem. Na aula de hoje, a gente vai trazer um conteúdo um pouco diferente, tá? A gente vai trabalhar com o que nós chamamos de sistemas de equações diferenciais. Quando eu falo sistema de equações diferenciais, o que eu estou tentando trazer para vocês é o seguinte. Em alguns momentos, alguns problemas, alguns sistemas, apenas uma equação diferencial ela é o suficiente para modelar o meu sistema. Então, se eu pergunto, por exemplo, eu quero avaliar a variação da temperatura ao longo de uma determinada superfície ou ao longo de um determinado corpo sólido. Eu tenho uma equação diferencial. Normalmente, se for unidimensional, por exemplo, em estado estacionário, vai ser uma EDO de segunda ordem. E essa EDO, por si só, consegue modelar este fenômeno físico. Só que isso não acontece para todos os casos. Vai existir momentos em que eu vou ter a interação entre fenômenos. Por exemplo, se eu tiver a distribuição de temperatura, só que agora, ao invés de ser no sólido, essa distribuição de temperatura está sendo avaliada em um fluido. E esse fluido possui velocidade. Então, eu vou ter uma equação diferencial para a velocidade e eu vou ter uma equação diferencial para a temperatura. E a velocidade, ela começa a influenciar na distribuição de temperatura. Então, as equações diferenciais, elas começam a interagir entre si, o que deixa o problema um pouquinho mais complexo de ser resolvido. Logo de início, a gente já estudou, na verdade, né, desde do ensino médio, alguns casos em que nós tínhamos aí um sistema de equações algébricas. Então, eu tenho, por exemplo, x mais y igual a 2, x menos y igual a menos 6, por exemplo. E aí a gente conseguia pegar e encontrar os valores de x e y. Veja que uma equação só não consegue resolver o meu problema. Se eu falar x mais y igual a 2, quanto vale x e quanto vale y, não está bem definido. Então, eu preciso de mais informações. Então, quando eu trabalho com um sistema de equações algébricas, para que meu problema esteja bem posto, é preciso que o número de equações seja igual ao número de incógnitas, por exemplo. O que a gente vai avaliar é algo bastante semelhante, só que agora nós temos aí um sistema de equações diferenciais. Então, eu trouxe aqui um exemplo genérico para a nossa avaliação, tá? Eu coloquei aqui dy dz e dx dz. Então, veja que são duas equações diferenciais, e nesse caso aqui, de primeira ordem ainda. Só que dy dz, ele não é função apenas de y e de z. É função de x também. Só que eu não conheço quem é x, porque x só vai ser definido através da segunda equação diferencial. Assim como na segunda equação diferencial, eu não conheço y, porque y só vai ser definido na primeira. Então, eu tenho equações diferenciais que interagem, que uma necessita da outra.
Então, a gente até chama que são equações diferenciais acopladas. Eu não consigo resolvê-las isoladamente. As duas precisam ser resolvidas simultaneamente. Até aqui, tudo bem para vocês? Vocês conseguem compreender o problema que a gente está tentando avaliar? Repete a parte das acopladas, por favor. Repito. Quando eu tenho esse tipo de equacionamento, eu não consigo resolver a primeira equação diferencial e depois resolver a segunda. Essas equações, elas só podem ser resolvidas simultaneamente, porque uma precisa da outra. Por exemplo, na primeira equação, eu vou ter lá dy dz é igual a seno de x. Mas quem é x? X é uma função que só vai ser definida na segunda equação diferencial. Aí na segunda equação diferencial aparece dx, dz é igual a cosseno de y. Então, eu não consigo definir y porque eu preciso de x, e eu não consigo definir x porque eu preciso de y. Então, essas equações, elas estão acopladas. Tá claro para vocês isso daí? Entendi. Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá para um caso clássico que a gente tem aí nas engenharias, tá? Então, eu trouxe aqui para todas as engenharias, que são as equações de Navier-Stokes. Essas equações, vocês ou já viram, quem já fez falando em transporte, pelo menos comigo, tá? Ou irão ver agora no terceiro módulo, que eu tenho um conjunto de equações diferenciais, e essas equações diferenciais, elas são acopladas. Por quê? Vou até dar um zoom aqui para vocês, ó. Eu tenho 4 equações diferenciais. Veja que na primeira equação diferencial, eu quero avaliar, por exemplo, quem é Vx. Qual é a função Vx? Então, eu precisaria integrar essa equação diferencial, né? Resolvê-la. Só que para resolver essa equação diferencial, para encontrar Vx, eu preciso saber quem é Vy e quem é Vz. Então, se eu conhecesse Vy e Vz, já ficaria mais fácil de determinar Vx. Vamos supor que a gente não conhece. Então, a gente tem que ir para a segunda equação diferencial. A segunda equação diferencial é para determinar Vy. Só que para determinar Vy, eu preciso conhecer Vx. E eu preciso conhecer Vz. E eu não conheço Vx, conforme a gente acabou de ver. E Vz só vai ser determinado através da terceira equação diferencial. Só que para determinar Vz, eu preciso conhecer Vx e Vy. Então, eu acabo ficando aí num loop infinito, né? Para determinar Vx, eu preciso de Vy e Vz. Para determinar Vy, eu preciso de Vx e Vz. Para determinar Vz, eu preciso de Vx e Vy. Então, esse tipo de problema é o que a gente chama de sistema de equações diferenciais. Aqui, nesse caso, além de ser um sistema de equações diferenciais, é um sistema de equações diferenciais parciais. E para vocês terem ideia do grau de dificuldade de resolução de um problema como este, essas equações, esse sistema de equações, até hoje, ele não possui uma solução analítica. Inclusive, tem um prêmio aí referente a isso para quem conseguir resolver analiticamente estas equações. E aí, já dando um spoiler lá da disciplina de transporte, é daí que surge, por exemplo, a fluidodinâmica computacional. A fluidodinâmica computacional consiste na resolução numérica de equações como esta para que eu possa descrever os meus processos ou os meus escoamentos e assim sucessivamente. Então, aqui é só quantidade de movimento, tá? Imagina quando a gente colocar a temperatura influenciando na velocidade, ou a concentração mássica influenciando na velocidade, e assim sucessivamente. Então, as coisas podem ficar bastante complexas e eu preciso de ferramentas adequadas para resolver este meu problema. Professor, esse DRO é o quê? É a variação da massa específica com a posição. Ou com o tempo, né? Se for DRO dt, é a variação da massa específica com o tempo. Se for com x e com y e com z, é de acordo com a posição. Certo. Tranquilo, gente? Não precisa se desesperar. Vocês vão ver que quando a gente chegar na disciplina de de transporte, nesse ponto, o primeiro impacto que vocês já estão tendo aqui, né? É realmente um pouco assustador, mas depois a gente vai
elaborando melhor e a gente vai resolvendo nossos problemas de uma maneira muito simples. Vocês vão ver que a gente vai fazer simplificações e vai conseguir adequar aí os nossos critérios. Então, eu tenho a definição de um sistema de equações diferenciais. Quando eu tenho essas equações diferenciais, esse sistema de equações diferenciais, eu tenho duas possibilidades, tá? Eu tenho um sistema de equações diferenciais lineares e eu tenho um sistema de equações diferenciais lineares. Então, aqui, o que a gente está avaliando, está classificando, repete a mesma classificação que nós fizemos desde o início da disciplina. Então, observe que esse segundo caso, esse segundo sistema de equações, aparece um CA ao quadrado, um CB elevado a meio. Então, esses termos propiciam a não linearidade do meu problema. Dada essa não linearidade, o que eu preciso fazer? Eu preciso tentar resolver essas equações, esse sistema de equações. E aí, eu tenho duas possibilidades. Se o sistema de equações diferenciais forem lineares, eu consigo ter uma solução analítica. Se o sistema de equações diferenciais for não linear, aí dificilmente nós teremos soluções analíticas. E precisaremos avaliar, então, o meu problema numericamente. Vocês já fizeram um cálculo numérico? Ou estão fazendo agora? Já. Já sim, professor. Já sim. Já, professor. Vocês já resolveram o sistema de equações diferenciais numericamente? Sim, por Euler e Rojikuta. Perfeito. Isso. Então, Exato. não vai ser novidade para ninguém aqui. Melhor ainda. Então, quando é que a gente encontra esses sistemas de equações diferenciais, tá? Então, vamos tentar contextualizar e entender o porquê que a gente está estudando isso daqui. Reações químicas. Então, pessoal da engenharia química, quando eu estou avaliando um reator, então, eu vou até trazer um exemplo um pouquinho mais para frente de um reator. Eu tenho reações que podem ocorrer simultaneamente. Então, eu tenho A gerando B, A gerando C. Essas reações que nós denominamos como reações em paralelo acabam gerando um sistema de equações diferenciais. E eu preciso resolver isso daí, por exemplo, para definir qual é o tempo que a reação precisa ficar no interior do reator. Qual é a temperatura de reação, e assim sucessivamente. Então, eu preciso tirar informações. E o que eu quero desse tópico de vocês é justamente isso. Que vocês não apenas consigam resolver um sistema de equações diferenciais, mas que vocês consigam inferir coisas sobre os resultados que vocês estão obtendo. Então, nós temos aí que trabalhar um pouquinho essa capacidade de avaliação, de discussão de resultados, tá? A capacidade analítica realmente. Problemas de mistura. Então, já a gente vai ver isso daqui, que na verdade vocês, principalmente o pessoal da engenharia química, já está trabalhando com isso lá em balanço de massa. Então, se eu tenho um reservatório e no interior desse reservatório está entrando um fluido com uma determinada concentração de sólidos e eu preciso avaliar a variação dessa concentração ao longo do tempo, por exemplo, e eu tenho mais de um reservatório ou eu tenho mais de um sólido no interior desse meu reservatório, então acaba caindo também em um sistema de equações diferenciais. Circuitos elétricos. Então, circuitos elétricos também são sistemas de equações diferenciais e fenômenos simultâneos. Esses fenômenos simultâneos estão relacionados à disciplina de fenômeno de transporte. Então, acabei de mostrar para vocês, por exemplo, apenas quantidade de movimento, as equações de Navier-Stokes. Imagine se eu for colocando outros fenômenos acontecendo. Então, no trocador de calor, por exemplo, eu tenho escoamento e além do escoamento eu tenho variação de temperatura. E esses fenômenos, eles não acontecem por partes, né? Enquanto vai escoando, a temperatura vai modificando. Então, eu tenho que conseguir resolver esse meu sistema de equações diferenciais. Tá claro para vocês até aqui? Alguma Sim. dúvida? Beleza. Então, como é que eu posso definir um sistema de equações diferenciais? Eu tenho, por exemplo,
várias equações, aqui coloquei equações diferenciais de primeira ordem, tá? Então, a derivada de x1 é igual a um coeficiente que acompanha x1, outro x2, x3 até xn. Então, eu tenho uma derivada de x1, derivada de x2, derivada de x3. Então, interpretem, por exemplo, x1 é igual a y, x2 igual a x, x3 igual a z, igual a gente acabou de ver lá nas equações de Navier-Stokes, por exemplo. Então, eu preciso entender como escrever essas equações diferenciais, tá? Esse sistema de equações diferenciais. E, normalmente, a gente deixa o termo da derivada à esquerda e coloca a igualdade à direita, para que fique claro qual é a igualdade da derivação. Então, vejam que x1, ele aparece aqui na primeira linha, né? A derivada de x1 na primeira linha. Só que a derivada de x1 depende de x2, de x1, de x2, de x3 até xn. A mesma coisa é a derivada de x2. A derivada de x2 depende de x1, de x2 e de x3 até xn. E assim sucessivamente. Eu não consigo responder ou resolver esses problemas isoladamente. Lembrando a vocês que x1, x2, x3, xn são funções desconhecidas, tá? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado nisso daí. Entendendo isso, eu já consigo identificar aqui nessa expressão, do jeito que ela está sendo avaliada, uma forma de representação. Vocês, olhando para essas expressões, vocês conseguem avaliar com o que iremos lidar? Uma matriz? Perfeito. Então, a própria escrita induz aí a utilização da forma matricial. E a gente sabe resolver problemas envolvendo matrizes, né? Eliminação gaussiana, método de Jacobi e assim sucessivamente. Então, na realidade, um sistema de equações diferenciais, ele nada mais é do que a utilização de matrizes para resolver problemas. Isso, principalmente aqui no nível de graduação, a gente consegue fazer para um sistema de equações diferenciais de primeira ordem linear. Então, veja que se for não linear, a gente já tem uma determinada dificuldade adicional aí, principalmente na utilização da forma matricial. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, eu mostrei para vocês um conceito em que, quando é que aparece um sistema de equações diferenciais? Quando eu tenho fenômenos ou variáveis interagindo entre si. Então, eu tenho mais de uma equação diferencial e essas equações, elas interagem, elas necessitam uma das outras. Um outro exemplo que faz com que apareça um sistema de equações diferenciais é resolver EDOs de ordem superior. Veja que a disciplina da gente, a gente começou avaliando EDOs de primeira ordem, EDOs de segunda ordem. Agora, se eu estiver trabalhando com EDO de quarta ordem, quinta ordem, como é que eu posso resolvê-la? Então, a gente tenta pegar e transformar uma EDO de ordem superior em uma EDO ou em um sistema de EDOs de primeira ordem. Então, essa é uma tentativa de simplificação. E vocês vão ver, eu vou tentar mostrar isso para vocês, aqui utilizando Python hoje, por exemplo, que a gente vai pegar um probleminha, vai programar esse sistema de equações e a metodologia de resolução ela é muito simples. Então, não vai causar aí espanto a ninguém, eu tenho certeza. Então, eu tenho, por exemplo, uma EDO de ordem n. Então, xn aqui é a derivada de ordem n, tá? Lembre-se da notação. Então, xn ela é função de t, por exemplo, da variável independente, de x e de suas derivadas. Deste jeito aqui, em alguns momentos, né, caso não seja coeficientes constantes, por exemplo, a equação diferencial, que a gente até já viu como propor novas funções, né, mesmo se for de ordem superior. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui, ó, x é x1,
A derivada de x é x2, a derivada segunda de x é x3 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, ao invés de trabalhar utilizando derivada de ordem n, eu posso simplesmente substituir. Olha, quem é x3? É a derivada primeira de x2. Vocês conseguem ver essa relação? Sim, tá claro. Então, eu vou tentar transformar esse meu problema, que era uma EDO de ordem superior, em um sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Essa é a nossa simplificação, é a nossa proposta. Então, ó, x é x1, a derivada, só fiz inverter aqui, né? A derivada de x1 de x é x2, a derivada de ordem n-1 é o xn, e a minha função agora deixa de ser avaliada em função das derivadas. Ela passa a ser avaliada, ó, a derivada primeira de xn é igual a uma função de t, x, x1, x2, x3 e não de derivadas. Para ficar mais claro, eu vou tentar resolver um probleminha aqui com vocês, tá? Se eu tenho y duas linhas igual a y ao cubo mais y1 linha ao cubo, observem que este termo aqui, né, na verdade os dois termos estão elevados ao cubo, isso indica que essa equação é de que tipo? Como é que vocês classificariam essa EDO? Não linear. Não linear. Não linear. Então, é uma EDO de segunda ordem não linear. Grau não, viu, João? Ordem. Então, eu tenho um problema aí. Veja que ao longo da nossa disciplina, nos tópicos anteriores, a gente não avaliou EDOs não lineares, né? E isso tem um porquê. As EDOs não lineares, elas têm um grau de dificuldade de resolução muito elevado. E, normalmente, elas são resolvidas utilizando métodos numéricos. Só que eu posso pegar e transformar essa EDO não linear em um sistema de EDOs lineares. Então, é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Eu vou falar, olha, x1 é igual a y e x2 é igual a y'. Logo, quem é y duas linhas? Não. Se x2 é y', se eu derivar y', eu vou ter y duas linhas. Então, y duas linhas fica simplesmente a derivada de x2. E nisso, eu transformei o que era uma EDO de segunda ordem em uma EDO de primeira ordem. Então, eu tenho a derivada de x2 é igual a quem é y? x1 ao cubo. E quem é y'? x2 ao cubo. E eu sei que x1', a derivada de x1, né, é igual a x2. Esse daqui é um sistema de equações diferenciais e que a gente consegue resolvê-lo mais facilmente do que uma EDO de segunda ordem não linear. Até aqui, tudo bem com vocês aí? Como é que estamos? Professor, pode repetir, por gentileza? Posso. Lucas, você consegue compreender que essa EDO que a gente está avaliando neste momento, ela é uma EDO de segunda ordem não linear e que a obtenção da solução dessa EDO, ela é trabalhosa, ela é complexa? Sim. Beleza. Então, o que é que nós estamos propondo? Uma simples mudança de variável. Eu vou chamar x1 de y e x2 de y'. Então, quem é y duas linhas? É a derivada de y'. Então, x2 é y'. Se eu derivar y', né? E vou derivar o x2 também. Então, x2', que é o x2,1 aqui, ó, é a derivada de x2. Quem é y? x1. x1 ao cubo. Quem é y'? x2. Então, fica x2 ao cubo. Essa primeira linha aqui, que está no quadro aí, em destaque.
Só que eu não posso parar por aí. Eu tenho que falar, ó, quem é a relação entre x1 e x2. Então, no momento em que eu derivo x1, que eu falei que x1 é y, né? Então, x2 é a derivada de y. Eu montei um sistema de equações diferenciais. Veja que eu tenho uma EDO envolvendo x2, a derivada de x2, e a outra EDO envolvendo x1. Tá claro para vocês? Eu só não entendi. Repete de novo, porque x1, derivada de x1 é igual a x2. Eu acho que eu tô meio que confundindo alguma coisa aqui. A derivada de x1. Essa última linha, dentro do quadrado, ainda está aqui aí, a última Aqui, linha. Lucas, ó. x1 é igual a y. Se eu derivar aqui, não é y' que surge? Sim, sim, sim. E aqui, não é a derivada de x1? Uhum. Então, derivada de x1 é igual a y', que é igual a x2. Beleza, beleza. Obrigado. Nada. Gente, tá claro para todo mundo até aqui? Sim, professor. Tá sim. Beleza. Então, existe aí algumas equações ou alguns modelos que tentam traduzir ou que tentam exemplificar aí esse sistema de equações diferenciais. Um dos modelos que são avaliados inicialmente quando estamos estudando o sistema de equações diferenciais é o modelo predador-presa. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o que significa isso daqui, tá? Imagina o seguinte, eu vou falar que no meu sistema eu tenho raposas e o número de raposas é definido por x1. E eu tenho coelhos e o número de coelhos é definido por x2. Vamos inicialmente pegar sistemas isolados, tá? Então, inicialmente eu vou avaliar as populações individuais. Se eu colocar um determinado número de raposas em uma ilha deserta, sem alimentação, o que acontece com esse número de raposas ao longo do tempo? Imagina que só tem folha lá, tá? É uma floresta, não tem bicho nenhum. Vai diminuir o número de raposas. Então, matematicamente falando, eu tenho aqui a variação do número de raposas, dx1 dt, é proporcional ao número inicial e vai caindo. Então, se eu tiver, por exemplo, 100 raposas, vai ter uma taxa de decaimento proporcional a 100 raposas. Se eu tiver 50 raposas, vai ter uma taxa de decaimento referente aí a 50 raposas. Então, essa equação diferencial consegue modelar o que aconteceria com o número de raposas ao longo do tempo. Então, quanto menos raposas, menor o número de raposas morrendo por segundo, mas vai decaindo até que se extingue ele. Agora, bora avaliar o que acontece com os coelhos. Se eu colocar um monte de coelho na ilha, só floresta, e não tem raposas nessa ilha, não tem nenhum predador, então o número de coelhos vai crescer. Então, dx2 dt é proporcional ao número de coelhos. Então, quanto mais coelhos, mais rápido vai ser essa reprodução. E eu tenho aqui, por exemplo, um crescimento exponencial. Se a gente tentar resolver apenas essa EDO, vai ficar dx2 sobre x2 é igual a b dt. ln de x2 é igual a bt mais c1, né? Mais uma constante. Então, x2 é igual a c exponencial de bt. Então, vejo que eu teria um crescimento exponencial de coelhos. Mas na vida real, não é isso que acontece. Na vida real, o que eu tenho as populações, elas interagem. Eu tenho raposas e coelhos no mesmo ambiente. Então, apesar das raposas estarem morrendo, por conta da presença dos coelhos, elas irão se alimentar e se reproduzir. Então, eu tenho uma taxa de decaimento do número de raposas por conta da morte, porém, eu tenho um aumento do número de raposas por conta da alimentação e reprodução.
A mesma coisa acontece com os coelhos. Eu tenho um crescimento do número de coelhos por conta da reprodução e alimentação, só que eu vou ter um decaimento do número de coelhos por conta da presença das raposas. É um predador natural. Então, isso daqui é o que modela a população de raposa e de coelhos em um determinado ambiente. Então, vou querer a ajuda de vocês agora, tá? Anota essas duas equações, por favor. Professor, essa é uma pergunta. Esse E ali é Euler ou é só um E mesmo? Não, é uma constante. Porque você veja que esse C, por exemplo, que aparece na primeira equação, está ligado aí à reprodução das raposas, né? A alimentação e reprodução das raposas. Então, vai ter um tipo de crescimento referente a isto. E o E está ligado à predação que as raposas fazem sobre os coelhos. Não necessariamente a taxa de morte de coelhos é igual à taxa de nascimento de raposas. Então, por isso que o C e o E são constantes diferentes, tá? Outra pergunta. Os dois têm x1 vezes x2 como essa segunda parte, né? Como a parte da alimentação das raposas e a parte da morte dos coelhos. Essa relação x1 e x2, ela é empírica ou ela é dada uma lógica? Não, tem uma lógica. Vamos lá. Veja que o que acontece aqui, x2 é número de coelhos. Quanto mais coelhos, eu tenho uma proporção no crescimento de raposas. Então, eu vou ter um crescimento proporcional a x2 também. Então, por isso que a gente faz essas observações. Você vai ver isso com mais clareza lá em modelagem, onde você tenta correlacionar variáveis e ver como é a interação entre elas. Certo. Obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Anotaram essas duas equações? Sim. Então, eu vou mandar o link para vocês aqui do Google Colaboratory, tá? Então, quem não usou o Google Colaboratory ainda, vamos aprender a utilizar. Teremos um trabalhinho sobre ele e sobre sistemas aí de equações diferenciais, tá? Então, estou mandando um link para vocês aqui do Google. É um trabalho bem simples. E vou compartilhar a tela aqui do meu Google Colaboratory, tá? Essa daí é a tela inicial, tá, gente? Então, dá uma olhadinha aí. E aí, vamos tentar resolver juntos este problema. Deixa eu tentar fazer da melhor maneira possível aqui para vocês, tá? Ok. Todo mundo está vendo a tela? E além disso, vocês estão conseguindo abrir aí o Google Colaboratory também? Sim. 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 Beleza. Então, vou explicar rapidinho o que significa esse ambiente aqui do Google Colaboratory, tá? Em alguns momentos, a gente ouve falar muito em Cloud Computing, dentre outros termos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um scriptzinho em Python. E no momento em que a gente colocar para rodar esse script, só um segundo. E no momento que a gente colocar para rodar esse script ele não vai rodar, ele não vai ser executado no nosso computador pessoal. Vai ser enviado esse script lá para os computadores do Google, ele vai ser avaliado lá e retorna o resultado para a gente. Normalmente, os computadores do Google são melhores do que o nosso, né? A não ser aí, em alguns casos específicos, vocês que são muito ricos, que possuem computadores melhores do que o do Google. Mas, de modo geral, nós estamos um pouquinho abaixo deles, tá? E aí, aqui no Google Colaboratory, a gente pode, por exemplo, colocar scripts que duram até 4 horas
de duração aí, né? O período de cálculo que se prolongue até 4 horas. Isso para o acesso gratuito. Se o acesso for pago, aí tem um tempo limitado, tá? Mas o acesso gratuito é mais do que o suficiente para a gente. Então, basta vir aqui agora, eu estou aqui na página inicial, arquivo, e vai abrir a opção Novo Notebook. No momento em que vocês abrirem a opção Novo Notebook, vai aparecer aqui um ambiente de trabalho, tá? Vocês estão vendo já aqui? Sim. Qual é a vantagem de se trabalhar com isso? Aqui no Google, ele tem essas barras de código. Então, eu posso fazer todo o meu programa em uma barra de código só, ou eu posso particionar esse código para que eu vá rodando ele parte a parte e identifique onde é que está o erro. Então, normalmente eu faço isso, tá? Fica mais fácil para a correção depois. Aqui em cima tem um nome, por exemplo, ó, Untitled 0. Significa que é um arquivo que está sem nome. Então, eu posso colocar aqui presa predador. Presa predador. E ok. Ao fazer isso, esse arquivo ele já está sendo salvo no Google Drive de vocês. Vai aparecer uma pastinha lá com o nome Colab e tudo que a gente fizer aqui já vai estar sendo salvo automaticamente. Veja que eu estou logado aqui, tá? Na minha conta. Então, isso já fica salvo e a gente não vai ter problemas depois. Tá claro para vocês até aqui? Sim. Sim. Ok. Todos vocês já trabalharam com Python? Ou alguém não trabalhou com Python, melhor dizendo? Já em introdução à computação. Tá. Laura não, então vamos fazer uma recapitulação aqui, tá? Laura, o Python é uma linguagem muito próxima, inclusive, do MATLAB, tá? E, por conta disso, é uma linguagem que a gente chama de linguagem de alto nível, porque ela é muito próxima do programador. O jeito que você escreve é muito próximo do que ele vai executar. Ao contrário, por exemplo, de uma linguagem assembly, que você tem que programar digitando 0, 1, 0, 1, 0, 1 e escrevendo um comando dessa forma. Então, o Python é muito tranquilo. Só que, por conta disso, ele não é uma linguagem tão inteligente assim. Então, para que a gente possa utilizar o Python de uma maneira mais fluida, a gente vai importar algumas bibliotecas que vão nos ajudar na utilização ou na resolução de cálculos aqui. Por exemplo, o Python, ele não sabe exponencial. Mas isso não é um problema, porque existe uma biblioteca que, entre aspas, ensina o Python exponencial. E vocês vão ver que é muito, mas muito tranquilo mesmo. Então, primeira coisa, ó, eu estou aqui e vou abrir várias abas de código aqui para facilitar a resolução do meu problema. Então, eu posso gerar um código aqui. Então, eu posso digitar, por exemplo, A igual a 2. Tá aqui. E dê um play. Depois, enquanto está rodando ali, tá? Eu vou digitar aqui B igual a 3. Vou dar outro play. E aqui eu vou pedir, ó, A mais B. Eu vou pedir para printar até, tá? Print A mais B. Eu rodei os comandos separadamente e no final ele conseguiu me dar a soma. Então, nada demais, algo bem tranquilo. Para quem já trabalhou aí com C, aumento C. Para quem já trabalhou com C, com Fortran ou com outras linguagens, sabe que não é tão simples assim as demais, né? Eu tenho que falar se A é um inteiro ou um decimal, se é um string ou não. E aí eu tenho que fazer algumas observações. O Python ele tem essa vantagem de ser bastante simples da gente avaliar. Bem, então vamos lá começar a utilizar o Python, tá? Eu separei aqui um arquivo para a gente ir utilizando, para a gente não perder tanto tempo assim na utilização dele, mas sim na avaliação dos resultados. A primeira coisa aqui
eu gosto inicialmente de importar as bibliotecas que eu vou utilizar. Então, eu importei 3 bibliotecas, ó. A primeira delas é a biblioteca chamada NumPy, na qual ela vai permitir a computação científica. Então, conforme eu falei, o Python não sabe o que é exponencial, mas o NumPy está ensinando o Python o que é uma exponencial. Só que na hora que eu estiver utilizando os comandos, eu vou ter que ficar digitando, por exemplo, NumPy o tempo todo. Então, eu posso dar um apelido a NumPy para facilitar a digitação ao longo do código. Então, eu falei, olha, importar a biblioteca NumPy, só que eu vou chamar ela de NP. Então, nós somos íntimos das bibliotecas, nós podemos pegar e nomeá-las de uma forma mais simples. Até que o nome NumPy não é um nome muito longo. Mas, por exemplo, essa biblioteca, matplotlib.pyplot, é um nome extenso para ficar digitando ao longo do código. Então, eu falei, olha, importe essa biblioteca, mas chame ela de PLT, que isso vai facilitar a nossa vida. Então, eu tenho a NumPy para computação científica. Eu tenho a SciPy, que é a biblioteca que permite resolução de integrais, derivadas, equações diferenciais. Eu tenho um Pandas, que é a biblioteca que trabalha com largos bancos de dados, tá? Então, Big Data utiliza aqui Pandas com uma frequência muito grande para analisar. Aquelas planilhas que a gente tenta abrir no Excel e tem tanto dado que acaba travando, o Pandas consegue abrir sem nenhum problema. E tenho a Matplotlib aqui, que é uma biblioteca que vai me auxiliar a plotar os gráficos. Então, importei essas 4 bibliotecas, tá? Então, veja que ficou até um Vzinho aqui do lado. Quer dizer que eu importei e não teve nenhum erro. Se eu tentar, por exemplo, esqueci o Y e tentar rodar, ele vai dar um erro dizendo que não encontrou a biblioteca. Tudo bem até aí, gente? Quem nunca utilizou o Python está conseguindo acompanhar? Tudo certo, professor. Ok. Então, já importei as bibliotecas, eu vou tentar agora definir o meu problema. Então, o meu problema, ele é simplesmente a resolução de uma equação diferencial. Então, eu vou criar uma função chamada de, def, né, definir função, chamada de equação diferencial. Só que o Python, ele tem um probleminha. Ele não consegue resolver equações diferenciais de segunda ordem, por exemplo, equações diferenciais de ordem superior, né, de segunda ordem ou mais, e não consegue resolver um sistema de equações diferenciais. Né? Até que um sistema vai, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Justamente reduzir a ordem da equação diferencial, conforme nós fizemos ali na aula anteriormente. Então, eu coloquei aqui, ó, o y é a variável independente e o t é a variável, o y é dependente e o t é independente. Eu falei, y, ele não é uma variável só. Y é x1 e x2. Então, se vocês olharem a notação do sistema de equações diferenciais que a gente está avaliando nesse momento, então x1 é o número de raposas, né? E x2 é o número de coelhos. Então, eu estou escrevendo na forma vetorial. Lembra que eu perguntei para vocês o que é que lembra aquele sisteminha onde eu tinha várias equações diferenciais? E eu coloquei, ó, induz a utilização da forma matricial. Tanto no Python quanto no MATLAB é exatamente a mesma coisa. Dúvidas até aqui? Não. Ok. Então, eu defini quem é y. Eu preciso agora definir quem é a derivada de y. Então, eu falei dy dt é igual. Aí eu repeti as expressões, ó, menos ax1 mais c x1 x2. bx2 menos e x1 x2. É justamente as equações diferenciais que vocês anotaram. Então, aqui eu só fiz definir a equação diferencial ou o sistema de equações diferenciais, melhor dizendo. Ok. Ao fazer isso, eu preciso agora, para resolver uma equação diferencial, o que é que falta?
Quais são as informações que eu preciso ter para resolver a equação diferencial? Como é que eu posso saber, por exemplo, qual é o número de raposas daqui a 10 anos? O intervalo de integração é o valor das constantes? E como é que eu defino o valor das constantes? Eu preciso de quê? Da condição de contorno. Nesse caso, é uma condição inicial, porque a gente está avaliando no tempo. Professor, Então, repete essa parte aí, por gentileza. qual parte? Essa aí que falou sobre as constantes e tal, eu me perdi um pouco. Quando a gente resolve uma equação diferencial, para achar o valor das constantes C1 e C2, a gente não precisa das condições de contorno ou condições iniciais? Sim, isso. Então, justamente aqui a gente precisa avaliar isso daí. Então, eu vou ser bem bonzinho, tá? E vou colocar numa ilha 4 raposas e 4 coelhos. E vou verificar o que vai acontecer nesse sistema durante 100 dias, por exemplo. Então, 101 dias aqui, melhor dizendo, tá? Do tempo 0 até o tempo 101. Será que essas raposas rapidamente vão comer esses coelhos? Ou será que os coelhos vão ter tempo ainda de se reproduzir para depois virarem alimento? Então, a gente vai tentar avaliar esse quesito. Então, eu estou indicando a condição inicial e estou indicando o tempo de integração. Então, a variável tempo é a variável independente, né? T é a variável independente. E o tempo varia de 0 até 101. E eu dividi esse intervalo em 1001 pontos. Então, eu vou avaliar, por exemplo, a cada 0,1 dias. Eu vou ficar investigando o que está acontecendo, tá? Eu poderia colocar aqui 101, nada mudaria, tá bom? Vou até colocar só para vocês verem. Aí vejam que o Python, ele não sabe criar um vetor desse jeito. Aí eu utilizei o comando np aqui, que vem do NumPy. Então, eu já evitei chamar NumPy, já evitei escrever mais, tá? Então, a gente pediu para rodar e está aqui. Ele definiu quem é y0 e quanto vale t. Se eu pedir, por exemplo, a print t, ó, vai mostrar um vetor aqui, ó, 0, 1,01, 2,02 e assim sucessivamente, tá bom? Então, mais bonitinho ainda. Deixa eu ver se assim vai. Fica melhor assim. Então, eu fiz a divisão aqui e aqui são os intervalos de tempo que a gente está avaliando, tá? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tudo Eu certo. tenho. Aí o que o senhor escreveu T igual a NumPy, linspace, o senhor poderia falar qual esses parâmetros aí? A ordem deles é o quê? O tempo inicial, o tempo final e como eu estou dividindo o tempo. Tá, beleza. Para ficar certinho, não sei se eu boto 101, 102. Acho que é 102. É, 102. Pronto. Então, dia 0, dia 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, vamos ver aí os bichinhos morrendo e nascendo ao longo dos dias, tá? Tá aí. Ok. Então, eu já tenho a minha condição de contorno. Aí, para resolver meu problema, veja que eu tenho aquelas constantes, tá? A, B, A, C, B e E aqui, tá vendo? Essas constantes é que vai definir o quão rápido os coelhos vão morrer ou vão nascer, quão rápido as raposas irão morrer, quão rápido as raposas irão devorar os coelhos e assim sucessivamente. Então, eu vou falar, olha, isso aqui eu fiz um teste, tá, gente? Para ter um gráfico razoável. Eu defini os valores de A, B, C e E. Após definir isso, eu pedi para resolver. E sem brincadeira, olha só a dificuldade que é resolver uma equação diferencial.
eu chamo o comando ODE_int. Qual é o nome da minha função? Então, o nome da minha função é EDO. Então, é um nome bem sugestivo, tá? Vocês podem colocar o nome que quiser aqui. Coelhos, raposas e assim sucessivamente. O Y0, que é o ponto inicial, em que intervalo de tempo eu quero avaliar isso daí. Dou um play e ele já resolveu. Só não printou ainda o resultado para a gente, só não mostrou o resultado para a gente. Então, eu vou fazer exatamente isso agora, tá? Eu vou pegar e vou printar o resultado. Então, x1 é igual à solução, então veja que a gente está trabalhando aqui com matrizes, né? O resultado que sai é uma matriz. Então, x1 é a primeira coluna, é aqui no Python, as colunas começam a ser enumeradas a partir do zero, tá? Então, coluna 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Então, x1 é a coluna 0, x2 é a coluna 1. Pedi para organizar isso do tipo data frame, tá? Então, para ficar organizadinho na hora que eu printar, ele vai printar uma matriz, onde o título da primeira vai ser, da primeira coluna é o tempo, o título da segunda coluna é x1, o título da terceira coluna é x2. E pedir para printar. Então, ó, 0, x1, x2. Então, veja, no tempo 0, eu tenho 4 raposas e 4 coelhos. No primeiro dia, eu fiquei com 5 raposas e 6 coelhos. No terceiro dia, essas 5 raposas já comeram alguns coelhos. Aí eu tenho aqui, entre aspas, né, 2,53 coelhos. Então, tem um coelho lá pela metade. Ele não foi devorado completamente. E assim sucessivamente. Aí vejam o que acontece. No momento em que o número de coelhos fica abaixo de 1, o número de raposas começa a diminuir, porque começa a faltar alimento. A gente poderia até colocar aqui no nosso modelo que raposa come raposa também. Ia ficar um negócio bem, bem louco aí, tá? Então tá aqui o nosso resultado. Avaliar o resultado assim talvez não seja tão interessante. Então a gente pode plotar o resultado também. Então, ó, vou pedir para plotar. Então, plt, lembra que aquela função, ó, é matplotlib.pyplot. Então, ao invés de escrever tudo isso, eu escrevi apenas plt. Vou plotar x1. O B aqui quer dizer que eu vou plotar x1 na linha azul. E na legenda vai aparecer x1. Vou plotar x2. Então, T, x2 de verde, green. E na legenda vai aparecer x2. Então, ele vai colocar a legenda num melhor local disponível. O eixo X é o tempo, o eixo Y é o número de indivíduos. E eu vou printar. Na hora que eu plotar, eu quero que meu gráfico ele tenha divisões. Então, ele esteja gradeado. Então, coloquei aqui o comando grid e vou pedir para mostrar. Então, plotei o gráfico aqui. Está mostrando como é que o número de coelhos... Eu vou até reduzir aqui, tá um pouco, que o tempo está muito longo para a gente avaliar com mais calma. Vou botar 10, vou botar 11 aqui. Acho que já é o suficiente para ver coelho nascer e coelho morrer, tá? Pronto. Então, eu começo a identificar aqui. No X2 é o número de coelhos. O número de coelhos subiu. Só que o número de raposas começou a subir também. As raposas começaram a comer os coelhos. O número de coelhos caiu. Quando o número de coelhos cai, as raposas começam a morrer. Isso dá uma sobrevida aos coelhos e eles começam a se reproduzir novamente. Vai se reproduzindo, o que acontece? As raposas começam a comer coelhos de novo, tende a cair novamente. Então, a gente começa a identificar aqui nos gráficos esse comportamento. Veja, o que eu espero de vocês é que a gente consiga analisar os resultados. Não só digitar as equações, mas a análise dos resultados também. Tá claro para vocês até aqui? Professor, só uma dúvida. À medida que a quantidade de coelhos vai caindo, a de raposas vai caindo de forma
muito menos, digamos, Mais lenta do que a de mais coelhos. lenta Por causa do disso que a daqui, de ó, Lucas. coelhos. Só que a função é basicamente quase a mesma, né? Mas os parâmetros mudam. Eu já coloquei esses parâmetros para a gente conseguir ver essas variações. Se eu mudar muito os parâmetros aqui, por exemplo, o termo de raposa que come coelhos é o C. É o termo C. Se eu aumentar o valor de C aqui, as raposas começam a se reproduzir mais. Quer ver? Vamos fazer o teste. Vou colocar aqui, ao invés de 1,08, ao invés de 0,08, vou botar 1,08. Vamos olhar aqui para o gráfico e bora ver como é que ele vai ficar. Então veja que o número de raposas cresceu rápido e o número de coelhos foi para zero. As raposas estavam realmente passando fome. Então isso que a gente acabou de fazer aqui, inclusive, a gente chama de sensibilidade paramétrica. Como é que os parâmetros mudam o resultado do meu problema? Ficou claro para vocês? Sim. Professor, Oi. o senhor pode explicar de novo, por favor, os parâmetros para plotar o gráfico? Posso? Aqui é o eixo X, no nosso caso é o tempo. Aqui é o eixo Y, que no nosso caso é X1. Depois eu coloco qual é a cor que eu quero. Se eu não definir a cor, por exemplo, vai vir as linhas pretas, tá? E depois eu defini qual é o nome que aparece na legenda. Vai aparecer com o nome X1. A mesma coisa eu fiz para a linha verde, né? O X2. Depois, esse plt.legend quer dizer que eu vou colocar a legenda no melhor local disponível. Então, veja, aqui nesse ponto eu não tenho linha passando. Então, fica melhor a legenda aqui do que aqui, não é? Entendi. Depois eu defini qual é o nome do eixo X, o nome do eixo Y, fiz o gradeamento. Então, veja que apareceu essas linhas aqui gradeadas. Talvez facilite a leitura do gráfico. E mostrei o gráfico, PLT Show. Se eu não colocar isso aqui, o gráfico vai ser gerado internamente, tá? E não vai ser printado na tela. Só. Eu posso exportar esse gráfico, eu posso fazer um bocado de coisa. Outra coisa, professor, a escolha dos valores dos parâmetros e o que eles significam. Vem da Isso, modelagem matemática. mas, por exemplo, já tem definido o que significa cada um lá, o senhor já, tipo, o que é a reprodução, o que é a mortalidade e tal. Não, Não. mortalidade é previsão, né? Mas Pela equação diferencial, você sabe o que significa. O A, ele está acompanhando o sinal negativo junto com X1. Então, é a mortalidade de raposas, por exemplo. O C, o B, está acompanhando o X2, positivo. Então, é a natalidade de coelhos. Então, veja que, naturalmente, né, o B é maior do que o A. Então, se eu quiser que coelhos se multiplique aqui, eu vou lá e mudo o valor de B, aumento o valor de B para ter mais coelhos. Certo? Professor, outra coisa, agora é mais em relação ao Colab mesmo. Ele funciona também como os outros recursos do Google, né? Que a gente pode compartilhar o link para outra pessoa trabalhar simultaneamente também? Pode. Aqui em arquivo, você consegue fazer tudo isso. Inclusive, quando vocês forem fazer o trabalho, eu vou querer que vocês venham no final, clique aqui, façam o script, e aqui em download, vem aqui, fazer download IPYNB. Essa extensão IPYNB é direto do Colab. Eu posso baixar e colocar direto no Colab. O PY quer dizer que eu vou rodar no meu próprio computador utilizando qualquer outra interface gráfica. Aqui tem muita coisa, histórico de versões, se eu quero salvar no GitHub e assim sucessivamente. professor, só uma outra dúvida. Se por acaso a pessoa quiser avaliar com outras condições, por exemplo, sei lá, Eu vou à botar medida que os 50 coelhos coelhos no início. não, na verdade não é nessa condição, por exemplo,
em outras condições que na qual eu queria saber se o Python ou se tem alguma biblioteca que faz isso automaticamente. Porque pelo menos o que eu vejo é que a maior parte das coisas que são programadas são pegas já prontos, e o cara só vai modificando algumas coisas, assim, pelo menos o que eu vejo, né? E aí, por exemplo, se a gente quiser saber à medida que os coelhos nascem, a depender se a quantidade de macho ou fêmea que nasce do coelho, como é que vai ser a reprodução entre eles, entendeu? Essas variáveis, assim, mais um pouco complexas, existe bibliotecas para isso, ou a gente tem que programar usando Não, estatística, alguma coisa do tipo? você tem que programar, porque é o seu modelo que está indicando isso. Você teria que fazer, por exemplo, X1 ser raposas macho, X2 ser raposas fêmeas, X3 ser coelhos machos, X4 ser coelhos fêmeas, Aí e tem que assim ter o sucessivamente. modelo para isso, tal, Aí né? você tem que Da criar seu distribuição modelo. entre eles. Ah, entendi, beleza. Não, tranquilo. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Então veja que aqui no nosso caso não sobrou nenhum coelho, tá? No primeiro dia aqui, de acordo com esses novos parâmetros que a gente brincou, tinha 50 coelhos, eles foram todos devorados no primeiro dia. Quem gosta de coelho aí deve estar sofrendo um pouco. Ok, então vamos voltar agora para os slides aqui. Alguém ia falar? Pode falar, tá? Então, eu coloquei até um gráfico aqui, o que a gente acabou de fazer, tá? Eu repeti aqui, não vou nem me perder tempo com isso. Aí vamos agora para um problema de engenharia. Vamos deixar de trabalhar, de ver coelho e raposa, vamos tentar identificar esse probleminha aqui. Esse problema é o seguinte: no instante de tempo t0, eu tenho dois tanques, esses tanques são interligados, tá? No tempo zero, o primeiro tanque ele tem 10 litros. E o segundo tanque ele tem 20 litros. Volumes diferentes. Só que no primeiro tanque eu tenho apenas água. E no segundo tanque eu tenho água e sal. E aí o que acontece? Parte do fluido sai do tanque 1 e vai para o tanque 2. Parte do fluido sai do tanque 2 e vai para o tanque 1. Então, observe que do 1 para o 2 vai água pura, né, inicialmente. E do 2 para o 1, inicialmente, vai água com sal. Conforme o tempo passa, sal também vai aparecendo aqui no tanque 1. E eu quero saber, por exemplo, qual é a variação da concentração de sal ao longo do tempo. Então, dadas aqui as condições. Quando a gente olha para isso aqui, esse problema nada mais é do que a aplicação de um balanço de massa. E balanço de massa para um determinado componente, que nesse caso é o sal. Vocês têm domínio sobre esse tipo de problema? Vocês conseguem equacionar? Eu vou olhar aqui no chat, deve ter um sim, né? Não é, gente? Meu Deus. Pessoal que está fazendo balanço de massa. Socorro Deus mesmo, viu? Eu quero o balanço de massa desse sistema aqui. Quais são as equações resultantes? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Ó, coloquei aqui, ó, X1 é a massa de sal do tanque 1, X2 é a massa de sal do tanque 2. Eu quero saber a variação. Se eu estou falando de variação, quer dizer que tem uma derivada aí envolvida. Então, massa que entra menos massa que sai é igual ao termo de acúmulo. Não é isso que a gente aprendeu lá em balanço de massa? Eu ouvi um glória a Deus aí, né? Ok. Então, ó, eu vou fazer um balanço de massa para um componente. Balanço de massa para o primeiro reservatório. Variação de dx1 dt. Veja que é a massa de sal. Entra sal aqui por conta dessa primeira corrente?
Sim ou não? Não. Não. Então, no balanço de massa, eu não preciso nem avaliar ela. Aí, observe. Eu tenho a concentração de sal em um determinado instante de tempo. Como é a concentração de sal? É a massa de sal dividido pelo volume do tanque. Então, x2 sobre 20. Vezes a vazão volumétrica. Então, na hora que eu avalio, por exemplo, quilograma por litro vezes litro por minuto, vai ficar quilograma por minuto. Então, eu vou identificar a mudança da quantidade de sal que está ocorrendo por conta dessa entrada aqui. Menos a quantidade de sal que sai do primeiro reservatório. Então, é a quantidade de sal que tem em determinado instante de tempo, sobre 10, menos, né, na verdade, já tem um sinal negativo, e a vazão volumétrica, 16. Então, isso daqui é o balanço de massa do componente 1, que é o sal, para o primeiro reservatório. Conseguimos ver, gente? Sim, eu consigo, tá claro. Como é que fica para o segundo reservatório, o balanço? dx2 sobre dt é igual 16 dividido 16 vezes x1 que se chama dividido para 20 menos 6 vezes x2 que se chama dividido para 10. Não, peraí, confundi. Vamos ver isso daí. Ó, veja que no reservatório 2 eu tenho saída. Na saída aqui embaixo, eu tenho sal saindo também? Sim. Sim. Então, ó, dx2dt. Qual é a quantidade de sal que está entrando? É referente ao sal que agora está presente no tanque 1, que ao longo do tempo vai acumulando um pouquinho de sal aqui. Então, é 16 vezes aquela concentração de sal. Menos, já que está saindo aqui por cima, 6 vezes a concentração de sal. Menos a vazão volumétrica, 10 vezes a concentração de sal. Ao olhar essas equações diferenciais, vocês conseguem compreender isso daí? Sim. Sim. Ok. Então, já vou adiantar. O trabalho que vocês irão fazer é referente a sistemas como estes, tá? Eu vou criar uns probleminhas desse tipo e vocês vão ter que pegar e resolver. Aí aqui é um problema inicial e é um problema muito simples. Por quê? Porque o volume de fluido no interior dos reservatórios, do tanque 1 e do tanque 2, não muda. Observe que no tanque 1 está entrando 10 e está saindo, na verdade está entrando 16, né? 10 mais 6 e está saindo 16. Então o volume fica constante. No tanque 2, mesma coisa. Está saindo 16, veja que está saindo 6 aqui e 10 aqui, e está entrando 16. Então o volume é constante. Por isso que tem 20 e 10 aqui. Caso o volume não fosse constante, o que nós teríamos que fazer? Fazer outro balanço em relação ao volume e acoplar com essas equações que a gente já tem. No lugar de 20 e 10, colocar tipo V1 e V2. Exatamente. Seria um x3 e um x4. Então, eu tenho aqui um balanço para um componente. O volume seria um balanço global. Atentos a este detalhe. Eu Gente, de não entendi verdade. porque o volume seria global. Por que a gente não avalia a variação do volume no primeiro e a variação do volume no segundo? Não, é isso mesmo, no primeiro e no segundo, mas não é um balanço de Ah, massa tá. de um componente, é um balanço global. Gente, esse tipo de conhecimento você já tem que ter completamente dominado a essa altura, viu? Eu vou puxar a orelha de vocês. Já vou adiantando, na prova vai ter isso também, viu? Vou adicionar essa questãozinha na prova para vocês aprenderem a fazer balanço aí.
Pode. Perder sob pressão. Meu Deus. Exatamente, é pelo bem de vocês, de verdade. Vocês precisam aprender. Eu não vou querer que vocês resolvam, não, pelo menos inicialmente, mas que vocês consigam montar o sistema. Então, ó, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar um probleminha para a gente ver justamente esse gráfico, onde a condição inicial e a condição inicial no tanque 1 e no tanque 2. Veja, inicialmente eu não tinha sal. E no intervalo, e no tanque 1, e inicialmente no tempo zero, eu tinha, acho que era 12, né? Eu coloquei 20 aqui. Vou até corrigir, tá? Eu tinha 12 quilogramas de sal no primeiro reservatório. Isso, tinha 12 quilogramas, tá? Vou corrigir rapidamente isso daqui para não ficar errado para vocês. Então, eu vou resolver esse problema com vocês. Veja que a gente vai utilizar um script exatamente igual a gente acabou de fazer. Então, ó, vou levar vocês lá para outra dimensão aqui. Meu povo, como é que vocês estão aí? Pelo amor de Deus, me dá um retorno. Tô aqui. Parelhos. Ok. Ó, o Python, ele me dá como a gente vai trabalhar com o sistema de EDOS, então o Python, ele permite que a gente faça o seguinte, ó, salvar uma cópia no Drive. Então, eu vou criar uma cópia, já que as bibliotecas serão as mesmas, tá? Vocês conseguem ver aí já? Acho que sim, né? Sim. Aí apareceu o nome aqui, cópia presa predador. Eu vou trocar para misturador, tá? Tá até em maiúsculo. Misturador. E vou pegar aquelas equações que nós estávamos avaliando agora há pouco. Então, deixa eu só copiar aqui as equações, para a gente não perder tempo. É a mesma coisa, tá, gente? Só mudei as equações aqui, tá? A condição inicial era 0 e 12. Eu vou deletar esse negócio aqui para não ficar printando. Veja que agora a gente não precisa mais desses parâmetros, né? O intervalo de tempo pode ser de 0 a 10 segundos. A minha solução, vou pedir para printar tempo x1, x2. Não vou colocar para printar na tela aqui, para não ficar, que não tem necessidade. Deixa eu ver. E agora, ao invés de ser número de indivíduos, vai ser massa de sal, por exemplo. Um minuto aqui que eu tenho. Aí. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que eu esqueci. Equação diferencial está aqui. E vou pedir para rodar. Lembrando que, no caso de vocês, os problemas não vão estar com volume constante, tá? Então, deixa eu colocar mais pontos, que aí fica mais bonitinho aqui, tá? Então, o que acontece? Vamos agora interpretar o problema. Não adianta eu plotar o gráfico sem saber interpretar. Veja que o tanque 2, ele está sendo o tempo todo diluído. Então, a quantidade de sal vai decaindo ao longo do tempo. Já no tanque 1, eu não tinha sal inicialmente. Mas começa a haver um retorno de sal que vinha do tanque 2 para o tanque 1. Como o tanque 2 foi diluindo, a quantidade de sal que vai retornando vai ficando cada vez menor. Então, o tanque 1 começa a ficar mais diluído também. Então, a interpretação do meu problema é desta forma.
Para que eu quero um gráfico como este? Para saber, por exemplo, quando fechar as válvulas para que eu tenha a máxima concentração de sal no tanque 1. Então, através da análise gráfica, eu posso fazer esse tipo de observação. Tudo bem para vocês aqui, gente? Tudo certo. Meu Deus. Você não estava com essa voz, João. O que foi que aconteceu? Não sei, professor. Essa parte aí. Aprendi isso não lá na engenharia civil. Vamos aprender. Mas, por exemplo, o tratamento de água, quem faz os projetos de reservatórios é a engenharia civil. E a gente precisa saber, por exemplo, o decaimento de cloro ao longo do reservatório. Tem 2 reservatórios. Um reservatório enterrado e um reservatório suspenso, que é esse que vocês veem no meio da cidade. É esse tipo de observação que é feita. Tudo bem? Tá, tudo ok. Eu estou preocupado com vocês estão muito calados. Tá ok, eu tô mexendo no Colab aqui, tentando entender melhor. Então, Tá tudo bem, mas não tá bem. não, mas vocês vão ver que tem muita aplicação esse negócio aqui. Outra aplicação. Essa daqui é especial, pessoal da engenharia química. Quando a gente trabalha com reatores, tá? Então, vou até dar um zoom para vocês aqui. Eu tenho reatores CSTR, que tem entradas e saídas. Eu tenho reator tubular, onde a reação ocorre ao longo do eixo axial. Eu tenho um reator batelada, onde eu coloco os reagentes no interior do reator, espero um determinado intervalo de tempo e verifico como é que a reação está. Semi-batelada, que eu coloco um dos reagentes, o outro já se encontra inicialmente no interior do reator. Eu tenho um reator do tipo tubular, com entrada em localizações preferenciais, seja entrada do reagente B, seja entrada do reagente A. Eu tenho um reator com aquecimento e com reciclo. Eu tenho reatores CSTR em série. Eu posso ter reatores do tipo CSTR combinado com reator tubular. Tudo isso vai gerar equações diferenciais. Tudo bem? Ou não, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, eu vou fazer um exemplozinho aqui com vocês, tá? E vocês vão ver a importância, de novo, de balanço de massa. Se eu tiver o seguinte caso, ó, eu tenho uma reação A mais B gerando 3C mais D. Só que no interior do reator, eu tenho, por exemplo, o A, que gerou o C, ele reage com C também. Então, A mais B gera C e D. Mas o C que foi criado aqui começa a reagir com A, gerando o componente E. E depois esse componente E acaba reagindo com B, formando F. Então, o que é que eu tenho aqui? Quantas equações diferenciais serão geradas? Não. Vai ser 5. uma equação. Serão 6. Vai ser uma equação diferencial para cada componente. A, E a B, soma. C, D, E e F. Isso que vocês verão lá em cinética. Então, ó, eu tenho, por exemplo, dCA, dt. Eu quero saber como é que A está variando. A concentração de A. A concentração de A vai ser diminuída por conta da primeira reação e por conta da segunda reação. A concentração de B vai ser perdida por conta da primeira reação e por conta da terceira reação. C vai ser formado na primeira, por isso que tem um sinal positivo, e vai ser consumido na segunda. Essas equações é que a gente precisa resolver. E aí, por exemplo, o seu produto ou o seu
componente de interesse é o composto E. Então, vão ter gráficos e você vai verificar que o E ele vai começar a ser produzido e depois começa a ser consumido por conta da terceira reação. Então, rapidamente, você precisa frear esse seu sistema, esse seu processo. Então, você para, abre o reator, retira os componentes, faz o processo de separação e consegue ali o seu produto E. Se você deixar tempo demais, o produto E ele começa a ser consumido e aí você diminui a sua produtividade. Então, eu coloquei até aqui algumas condições iniciais para vocês testarem. Então, se CA for igual a 2, se CB for igual a 1, né, no tempo zero, C, D, E e F eu não tenho inicialmente. Como é que vai se comportar o meu problema? Tá claro para vocês aqui? Sim. Aí, no caso, a gente pode fazer as otimizações dos processos a partir dessa ideia, né? Saber qual é o tempo máximo qual é o tempo Sim. ideal para tirar e tal. As condições de energia também a gente pode tirar disso, por exemplo, quais as condições que eu uso menos energia para um determinado processo. Sim, e além disso, vou até colocar outro slide aqui. Isso aqui é um reator do tipo batelada, tá? Eu coloquei os reagentes aqui dentro. Esses reagentes, essas reações, elas podem ser exotérmicas ou endotérmicas. Então, vão aparecer aí equações diferenciais ligadas à temperatura, por exemplo. Se for uma reação exotérmica, ela vai liberar energia e aí vai aumentar a temperatura. Só que reações exotérmicas com aumento de temperatura, o valor da constante de reação é diminuído. Então, eu preciso pegar e remover calor para que a reação continue. Então, por exemplo, aí isso aqui já não é mais o escopo da nossa disciplina no momento, mas eu utilizo as jaquetas para remover calor do meu problema. Eu coloquei até uma animaçãozinha aqui para vocês identificarem. Eu tenho entrada e saída de fluido, mas essa entrada e saída de fluido aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ela não é dentro do reator, ela é só em volta. Tem aqui um espaçamento entre duas camadas de vidro aí, que faz com que o calor consiga ser retirado e a reação continue. Então, como atividade para vocês, o que eu quero? Resolvam este probleminha aqui, essas equações diferenciais, sisteminha de equações diferenciais, utilizando o que a gente viu em aula hoje lá no Python e definam aí valores de K1, K2 e K3, tá? Pode falar, Matheus. Não sei se travou para mim e tudo mais, só que eu só queria perguntar sobre esses Ks, né? Esses Ks, eles são, na prática, definidos pela cinética da reação, né? Isso. Aí, no caso, eles podem... Eu vou colocar para vocês até o valor de K aqui. Eu vou Certo. definir o problema melhor e eu vou enviar para vocês. Ô, Mas professor, o valor de K depende da reação.